Boa tarde, eu sou Norman Madaras e você está assistindo a Geoeconomia por Teses. A tese que gostaria de avançar e de explorar hoje diz respeito ao contexto da campanha eleitoral para o governo federal ocorrendo atualmente no Canadá. Na quarta-feira, 16 de abril, houve um primeiro debate entre os líderes dos 4 principais partidos concorrendo às eleições e na quinta-feira, ontem, houve o debate em inglês. Gostaria de apresentar os chefes dos partidos e levantar alguns dos assuntos que ocupam os canadenses, mas contrariamente ao que fazem os jornais, gostaria de iniciar minha apresentação de 2 debates interessantes, certamente, devido ao contexto atual da ameaça contra a soberania do Canadá vindo do governo americano e a guerra tarifária sendo desenvolvida contra o país pelo mesmo governo dos vizinhos do Sul. Gostaria de examinar parte do legado deixado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, após de 10 anos de governo. A tese é que a maior risco à soberania do Canadá não está vindo do governo Trump, mas efetivamente da rede plutocrática que representa o sucessor designado a Trudeau, que é o Dr. Mark Carney. Eu terei mais a dizer sobre Carney, mas quero levantar algumas das razões pelas quais estou afirmando esta tese. Primeiro, ao olhar o desempenho econômico do Canadá nesses últimos 5 anos, depararmos diante de um fato espetacular. Ou seja, o patrimônio médio dos canadenses tem crescido por mais de 30%. Isso sendo indicativo do crescimento exponencial do valor das casas e do imobiliário no país. A questão é como tal corrida e sobrevalorização de imobiliário dos imóveis poderiam ter acontecido numa situação em que, conforme o que relatam os jornais, tem uma escassez de habitações, tem o aumento da população do Canadá e também um aumento da inflação e particularmente o preço da comida. Para iniciar a discussão, talvez seja necessário situar o próprio governo de Trudeau. Trudeau representa o que a direita tem designado como a orientação globalista, wokeista internacional. Nesse sentido, certamente não estão errados. Estão errados simplesmente a dizer que o globalismo representa ideais socialistas de redistribuição de riqueza a partir da aplicação de uma política tributária justa. É todo o contrário. Após ter iniciado seu primeiro mandato, representando um pouco mais que o wokismo, tal como se apresenta até à direita, Trudeau rapidamente se encontrou no meio de escândalos de natureza financeira e de conflitos de interesse
ao promover a atuação de indústrias particularmente radicadas no Quebec, nos contratos obtidos no Meio Oriente do Norte da África. Tem sido muito pouco discutido toda essa dimensão financiarista por trás dos governos de Trudeau. O que é claro que o Canadá se mostrou sendo um dos mais agressivos países falando militarmente no que diz respeito à operação militar especial da Rússia, expressando uma posição russofóbica tão exagerado que temos a impressão que não existe uma população imigrante russo no país e apenas ucranianos, e particularmente ucranianos galicianos. Mas o que particularmente leva à preocupação é que Trudeau contratou e formou um conselho de especialistas para examinar as condições competitivas do Canadá, projetando então sua capacidade de enfrentar o mundo multipolar nas próximas décadas e também levantando algumas das questões climáticas ao qual explicitamente, publicamente, Trudeau teria sido particularmente sensível, apesar do fato de ter sempre apoiado o desenvolvimento do setor do petróleo, tal como desenvolvido na província de Alberta. Nesse relatório produzido por sua equipe, ao qual o atual sucessor de Trudeau, Mark Carney, também fez parte, indicava que o país precisava aumentar sua população de 30 milhões em 2019 e 20 até 100 milhões alcançado até o fim do século. Então, isso desencadeou uma política de imigração extremamente aberta e também proativo, trazendo milhões de estrangeiros no Canadá desde 2020. Ora, no ano passado, o gabinete do governo Trudeau organizou subitamente uma conferência de imprensa para declarar um moratório sobre a taxa de imigração devido à incapacidade do país a fornecer serviços básicos por estes novos canadenses. Essa questão, novamente tratado como erro de apreciação por Trudeau, tal como ele considerou um erro o convite feito pelo antigo nazista a comparecer no parlamento do Canadá e receber uma menção pelo parlamento e reconhecimento oficial de todos os partidos por ter combatido, eu cito, combatido contra os russos na Segunda Guerra Mundial. É típico do estilo de Trudeau. Tem jogo no estilo dele que passa de uma certa ingenuidade a admissão do desconhecimento do conteúdo dos dossiês, a
uma tentativa deliberada de fingir de ser ignorante diante dos fatos. Porque como durante o espaço de 4 anos, é apenas no fim dos 4 anos que se dá conta, quando está sendo discutido já há anos, que existe não só uma crise, um despreparo do Estado a fornecer serviços básicos para novos canadenses, mas também de oferecer habitações para esses novos canadenses. Ora, tem uma situação de escassez no fornecimento de imóveis no Canadá que está vinculado a essa supervalorização dos imóveis existentes hoje, o que tem participado a aumentar o valor do patrimônio médio dos canadenses de quase 30% em 4 anos. Isto é extremamente problemática e apresenta um meio em que a plutocracia internacional, representado pelos globalistas sob comando de George Soros, em cuja companhia Trudeau, com sua deputada primeira-ministra, tem sido visto frequentemente, tanto no Davos quanto fora de Davos, e Trudeau sendo também celebrado a Davos como um jovem líder global, indica uma penetração da estrutura social-democrática relação aos serviços e à política tributária que existe no Canadá de uma maneira que deixou visivelmente a equipe de Donald Trump agitado. Porque por mais que Trump está interessado, indicando interesse a se apropriar dos recursos naturais do Canadá, que implicam essencialmente os seus subsolos, então a riqueza minéria do Canadá, ou água potável. O Canadá, com o Brasil, detém 2/3 da água potável do mundo, e os seus reservas de petróleo, que se encontram numa região de areia bituminoso, que foi bastante discutido durante os debates e que nada indique, isso graças ao posicionamento de Yves-François Blanchet a lembrar aos candidatos, que nada representa de fontes energéticas renováveis. Desde que o poder do poder liberal optou pela sucessão, optou por transferir a sucessão do legado de Trudeau a Mark Carney, o antigo governador do Banco Central do Canadá, um banqueiro que fez carreira com Goldman Sachs e que era um dos diretores de Brookfield Investments, que está com seu sede no Cayman Islands, num paraíso fiscal. Carney vem apresentando, atuando como primeiro-ministro interino, sua capacidade de estabelecer redes de contato para proteger os interesses do Canadá contra os Estados Unidos. Sua primeira visita oficial enquanto primeiro-ministro foi na França, justamente, ao lado de Emmanuel Macron, falando em
sobre a necessidade de defender a soberania do Canadá. A questão permanece, no entanto, de qual natureza essa soberania está sendo pensado, porque o Canadá oficialmente continua sendo vinculado juridicamente à coroa britânica. Nem essa questão foi levantada nos debates, mas apenas para reforçar minha tese, antes de dar a voz, para assim falar, aos 4 candidatos, gostaria de reforçar a ideia que houve uma penetração por rede de consultorias internacionais representado por McKinsey, que agora está em controle de uma das fontes de enriquecimento do patrimônio médio do Canadá, que subsequentemente pode ser usado para pressionar as províncias no que diz respeito à maneira em que eles vão aplicando o dinheiro que é arrecadado, evidentemente, no primeiro momento pelo governo federal e transferido às províncias, cujo autoridade é protegido pela Constituição ou pela Carta dos Direitos Fundamentais, a aplicar como deseja, a organizar e gerenciar o sistema universal de saúde. Outro legado deixado por Trudeau é uma série de promessas que não foram cumpridas sobre as condições inaceitáveis e vergonhosas em que vivem as primeiras nações do país. E particularmente aqueles que vivem perto do Círculo Ártico, perto do Oceano Ártico, onde o governo, os marqueteiros de Ottawa, estão fabricando, de Ottawa e Toronto mais especificamente, estão fabricando a existência agora de uma ameaça russa. Ontem, no debate em inglês, era até absurdo, né, teátrico, de ver, de escutar durante uma meia hora, como o Canadá não tem os meios de se proteger diante de Trump, porque o nome de Trump os canadenses não querem misturar com os americanos de modo geral, e terminando dizendo que a maior ameaça à soberania do país está vindo das russos pela extrema norte. O Canadá é um país que decorreu, cujo desenvolvimento é devido ao colonialismo por povoamento, e temos que ressaltar o fato que seu tratamento da população originário não é de modo algum diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Então, o foco precisa ser trazido novamente a essa questão, independentemente do número de habitantes, por ser um território extremamente selvagem e desprovido de grandes cidades, essa parte norte do Canadá. No que diz respeito ao debate, então, temos 4 chefes. Yves-François Blanchet, que é o chefe do Bloc québécois. Blanchet é bacharel em antropologia e história pela Université de Montréal, tem um percurso nos meios da indústria cultural
e também na política provincial, tendo ocupado posições ministeriais no governo provincial antes de assumir a regência do Bloc Québécois, que por ser um partido que compete agora há 30 anos nas eleições federais, continua sendo um partido que defende categoricamente o Quebec, os direitos do Quebec, e até uma autonomia que ultrapassa o estatuto legal e constitucional atualmente conferido à província. Voltaremos a discutir mais sobre o papel de Blanchet, que temos que dizer, no que diz respeito ao debate de quarta-feira, mesmo tendo a vantagem de possuir o francês como língua materna, era, sem dúvida, o vencedor do debate e também o anfitrião, devido ao fato que o evento ocorreu na cidade de Montreal. Outro chefe, que é chefe de um verdadeiro partido socialista denominado Partido Novo Democrático, não? É Jagmeet Singh, de origem Sikh. Senhor Singh é bacharel em biologia pela Universidade de Western Ontario, em Londres, onde meus sobrinhos foram formados também, e bacharel em Direito pela Universidade de Queen's, em Kingston, Ontario. Então, Singh transmite a voz dos trabalhadores, os interesses dos trabalhadores. Ele é respeitado no Quebec devido ao fato de ter aprendido a língua francesa, falando com mestria e se interessando a história específica e gloriosa da província. Porém, tradicionalmente, o Partido Novo Democrático não tem tido muito sucesso na província do Quebec, já que o Parti Québécois, mas é possível argumentar também que o Partido Liberal Provincial dos anos 60 representava o maior e mais radical expressão de uma política econômica socialista e culturalista que não somente o Canadá tem visto, mas também uma boa parte da América do Norte, incluindo o México, até a eleição de Obrador. Então, no entanto, ele exerceu um papel importante para tentar manter o foco sobre a fragilização do sistema universal de saúde, tal como ocorrendo fora do eixo central do Vale do São Lourenço, onde se encontram as províncias de Quebec e de Ontário. Ele foi até criticado pelo moderador do debate na quarta-feira por ter insistido demais sobre a questão do sistema de saúde, quando as perguntas sendo levantadas aos candidatos eram diferentes. Pierre Poilievre nasceu na província de Alberta. Ele vem, então, do oeste canadense e representa certamente uma parte da população dessa região em sua dimensão mais caricata, podemos dizer também. Não?
Ele é formado em ciências, ele é formado em relações internacionais pela Universidade de Calgary e recebeu uma formação por padres católicos que lhe confrontou os valores que no Brasil podemos identificar como sendo entre aqueles avançados pela Igreja Católica de empreendedorismo. Então, ele é a voz do libertarianismo, ele é um libertário canadense, sendo vinculado ao Instituto Fraser, que avança as ideias e os erros e a ignorância, vale-se dizer, dos institutos de Ludwig von Mises ao redor do mundo. Poilievre teve a oportunidade de formar uma base de compreensão estratégica expressado explicitamente por Yves-François Blanchet durante o debate de quarta-feira de noite. Não apenas ele parecia surpreso pelo gesto de Blanchet, mas não sabia o que fazer. Isso diz respeito à tentativa dos partidos menores de evitar que Mark Carney, que é bacharel em economia pela Harvard University e mestre e doutorado em economia por Oxford, consegue obter um governo majoritário nas eleições no dia 28 de abril. E por mais que o senhor Singh conseguiu manter a pauta sobre questões que dizem respeito àquele 60% da população que não viu, não percebeu o seu patrimônio crescer de 30% por não possuir um imóvel, temos que parabenizar novamente o senhor Blanchet pela sua erudição, sua elegância e seu rigor a criticar as tentativas feitas tanto por Carney quanto de Poilievre de diminuir a autonomia das províncias no que diz respeito a questões energéticas e de saúde no país. O Canadá possui, então, essa característica de ter conseguido a repatriação da sua Constituição apenas no início dos anos 80, isso realizado pela proeza do pai de Justin Trudeau, que com toda sua arrogância e seus defeitos, sem dúvida, representa uma das maiores inteligências entre os primeiros ministros do país. Ele era primeiro-ministro entre 1968 e 1982, com uma pequena período fora do poder durante o ano de 79. Né? Nessa repatriação, no entanto, Trudeau precisava do apoio dos primeiros-ministros das províncias, o que ele recebeu na organização de um conselho de ministros em troca do reconhecimento de um grau de autonomia que fez das províncias do Canadá algo comparável à autonomia que possuímos estados no Brasil. Então, o Carney, no entanto, em suas diferentes posições, fala de uma posição de
de propriedade, que deixa várias dúvidas sobre quão importante são as eleições atualmente diante das decisões tomadas por esta rede plutocrática que está em poder em Ottawa. Num aspecto surpreendente, por ser um candidato que nunca participou de uma eleição antes, nunca foi eleito, nem ocupou uma posição ministerial no governo de Trudeau, Carney apresenta uma convicção clara que ele será o primeiro-ministro com um governo majoritário, pronto a tomar decisões já em nome das províncias, no que diz respeito à maneira em que o Canadá, ou seja, o governo federal, vai reagir e retaliar contra a política tarifária vindo dos Estados Unidos. Ora, Mark Carney simplesmente não tem essa autoridade atualmente. E não tem desde foi indicado a assumir de maneira interino a posição de primeiro-ministro. O senhor Blanchet, então, repetiu várias vezes, contestando, então, a política, também a perspectiva dos três candidatos, no que diz respeito à necessidade que o Canadá tem agora de investir na criação de um oleoduto que traz o petróleo na sua forma crua, das areias bituminosas da Alberta, às poucas refinarias que existem no Canadá, mas que existem principalmente em Ontário e Quebec. Atualmente, não tem uma ligação direta dentro do país desse oleoduto. Esse oleoduto passa pelos Estados Unidos porque 90% da produção de petróleo na Alberta é vendido aos Estados Unidos, passando por 3 refinarias em Michigan, Ohio e Pensilvânia, para ser transformado em líquido e depois revendido ao Canadá com um preço fortemente aumentado. Com muitas boas razões, o candidato Singh enfatiza que, ao invés de gastar sobre um oleoduto, o que o Canadá, o governo federal, deve fazer é construir uma rede de transmissão de eletricidade produzido por fontes renováveis, ou seja, a capacidade hidroelétrica ainda amplamente subdesenvolvido, particularmente nas regiões de British Columbia, Alberta, e da região dos territórios autônomos do Grande Norte do Canadá. Esses territórios são sob governo autônomo das Primeiras Nações Inuit e Cree. Como lembra Blanchet, o Quebec é o país, é a província que mais tem tido desenvolvimento nessa direção de fontes renováveis de energia. Mas o foco constante era sobre o petróleo, sobre a necessidade de construir um oleoduto e também sobre a necessidade de cortar impostos. Então, o moderador do evento de quarta-feira de noite, Patrice Roy, que é jornalista e moderador de
de um jornal de debate na rede nacional de notícias, CBC, na sua rede francófona, Rádio Canadá, criticou os partidos por não ter apresentado, isto sendo uma exceção nessas últimas décadas, de apresentar-se publicamente no formato de um debate, não ter apresentado nenhum plano financeiro de gastos e de redistribuição de riquezas e investimentos para legitimar-se diante das promessas que estavam sendo feitas na quarta-feira de noite. Porque, de fato, Poilievre não parava de falar da importância de cortar impostos, ao mesmo tempo insistindo sobre a necessidade de construir esse oleoduto com dinheiro que visivelmente não está presente, porque, ao mesmo tempo, ele criticava o legado do governo Trudeau de ter deixado um déficit orçamentário que está se aproximando a ser fora de controle. Então, é importante dizer que tanto na quarta-feira, quanto na quinta, em que os candidatos então falaram em inglês, a posição de Poilievre era mais decepcionante entre os candidatos. Eu, de orientação política pessoal, certamente teria votado pelo menos pela NDP se eu morasse fora do Quebec. Sendo quebecois de nascimento e de cultura, eu votaria a favor do Bloco Quebecois, mas não por razões políticas, são mais por questões legais e constitucionais, que são fatores que devem ser considerados, particularmente num país como o Canadá, quando temos acesso às informações maiores por trás dos partidos políticos, que a magia e o encantamento com a figura do líder, tal como define, por exemplo, hoje o tratamento do campo dos chefes na França ou nos Estados Unidos. A questão não são as pessoas, a questão é o que está por trás. E o que foi bastante levantado, embora poderia ter sido enfatizado muito mais, é que por mais que Mark Carney se apresenta como defensor da soberania do Canadá, dos valores canadenses e da capacidade de confrontar-se à administração americana no seu sonho de anexar o país, simplesmente foi derrotado no que diz respeito às tarifas. E se Mark Carney é incapaz de defender os interesses econômicos do país, então como ele vai conseguir defender os interesses territoriais do país? Além disso, a cada vez que ele se tomava a palavra no que diz respeito ao que são os projetos econômicos do país, era concentrado a partir de uma perspectiva de assessores e conselheiros situados em Ottawa sem que tivesse chamados por um frente comum reunindo as províncias. Isso foi explicitamente presente na sua afirmação de que o país não reúne 13 economias diferentes, mas apenas uma, o que
é contestável e até anticonstitucional no que diz respeito a seu posicionamento. Poilievre poderia ter contestado vigorosamente essa tentativa de concentração de poder vindo de um candidato às eleições federais. Mas é patente também que Poilievre busca a mesma tipo de privilégio. E sua visão, de certa forma, foi neutralizado por Mark Carney, que participou de uma guinada em rumo à direita que raramente definiu o Partido Liberal do Canadá tal como está o definindo hoje. Hoje, o Partido Liberal do Canadá é mais à direita que o Partido Conservador. As pautas culturalistas, anti-woke, são insignificantes na maior parte do Canadá. O Canadá é um país que deseja manter a diversidade, sendo um país da diversidade. O elite anglo-saxônico de origem britânica e escocês é uma minoria atualmente no Canadá, bem que controlam os governos e controlam a economia, até desfrutando por meio de instrumentos financeiros desse crescimento desproporcional e exagerado proveniente de uma falta de atendimento a fornecimento de habitações para os novos canadenses, enquanto encheram o mercado com demanda e tendo, na maioria dos casos também, meios de compra superior aos canadenses de vivência no país de várias gerações. Para terminar, entendemos que Poilievre está sob pressão imensa no que diz respeito ao seu futuro, não? Porque não exatamente na sombra, mas até como o seu controlador, não? Se encontra o atual primeiro-ministro da província da Alberta, Daniel Smith. Daniel Smith é uma estrela atualmente no cenário político do canadense. Ela tem a orelha e a atenção de Donald Trump e ela cometeu até atos antiéticos, possivelmente anticonstitucionais, no que diz respeito a uma solicitação feita à mídia por meio de fontes midiáticas nos Estados Unidos de suspender as tarifas sobre o Canadá até que as eleições ocorressem, já que as tarifas iam penalizar o seu partido, o Partido Conservador. O Canadá, para concluir, o Canadá já não é um país tão soberano que pensamos. Então, temos um investimento do Canadá nesse bloco econômico beligerante da OTAN. O Partido Liberal está apoiado, por um lado, pelos fundos e as organizações de George Soros e, por outro lado, pelo lobby sionista de Israel. E, em terceiro lugar, temos uma forte tendência, embora ainda não explicitado, na província a favor dos Estados Unidos
em relação a qualquer outra aliança. Mesmo contemplando uma aliança com a Europa, o Canadá, a partir da província de Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colômbia Britânica, está muito mais voltado em direção ao Oceano Pacífico, com outros parceiros asiáticas, não necessariamente a China. A China, de maneira completamente inacreditável na boca de Mark Carney, designado como a principal ameaça contra o Canadá. Mas a Europa é tão distante quanto a Ásia para os canadenses, apesar das origens dos colonizadores aos países da Europa. O último ponto que vale a pena discutir diz respeito às expressões culturais sobre a identidade do país. Não é por acaso que a ideia de nação canadense é, em grande parte, uma ficção. O Quebec representa não apenas uma antiga colônia, a colônia de Nouvelle-France, que foi conquistado pela Grã-Bretanha no século XVIII, mas o Quebec representa praticamente tudo o que foi feito de novo, de interessante, espetacular nas artes, na cultura, na política e também um pioneiro no desenvolvimento da energia de fontes renováveis no seu sector hidroelétrico. Então, é extremamente difícil no Canadá encontrar uma expressão a favor do país que não seja simplesmente uma expressão de torcedores de esportes internacionais. A outra questão também diz respeito à posição do CBC. O CBC é o Canadian Broadcasting Corporation e felizmente existe o ramo da Radio-Canada, sua expressão completamente em francês. Ao considerar as análises dos debates e as diferentes discussões políticas que ocorrem nessa fonte mediática, dá para apreciar uma qualidade intelectual superior ao que se encontra no resto do Canadá. Isso contribui também, e mais ainda, devido agora a uma autonomia financeira que vem da venda de eletricidade aos diferentes estados, como diz Blanchet, democratas dos Estados Unidos, inclusive a cidade de Nova York, de dar um prestígio ao Quebec que permita a Blanchet, além dos seus pequenos ataques, dizendo que, agora tenho que falar em inglês no debate na minha cidade, Montreal, o que tento não fazer quando estou em Montreal, sendo francês a minha língua. A política bilíngue no Canadá reconhece que os francófonos poderiam não precisar falar inglês no país, já que, a princípio, os serviços devem ser oferecidos nas duas línguas. Mas Blanchet remete a questão da importância de procurar a parceria do Quebec. E enfatiza que é a partir de um governo central que reconhece os direitos
de um Quebec autônomo que essa parceria poderia ser feita. Isso não foi demonstrado pela posição de Marc Carney, ainda menos pela posição de Pierre Poilievre, que de repente se apresentou como sendo um político regionalista, o colocando novamente numa posição delicada em relação ao bloco. As pesquisas não apontam para um crescimento de porcentagem do bloco, mas houve uma época em que o bloco tinha chegado ao segundo lugar e operava assim como partido oficial da oposição no Canadá. Era um exemplo belíssimo da democracia tal como existia no Canadá. Porém, devido às posições extremamente libertárias de Pierre Poilievre, ele declarou novamente, confirmando novamente como ele ia privatizar o CBC, simplesmente cortar os fundos para renovar a estrutura e entregar o CBC e Radio-Canada. Aí, bom, no debate de quarta-feira ele estava muito mais prudente. No entanto, ele deixou saber que a sua preferência era em prol à privatização. Isso seria simplesmente escandaloso. É pior que uma anexação do Canadá. É pior. Então, quem defenderia mais e melhor o Canadá frente a essa ameaça dos Estados Unidos simplesmente não é tão claro. Eu diria que, no final das contas, seria Pierre Poilievre. Porém, ele se mostrou extremamente decepcionante. Mas um ponto no qual ele tinha razão, embora ele não colocou em todas essas letras, ou seja, devido à sua postura agressiva contra a rede nacional, o resultado é que a rede se fechou atrás de Mark Carney. E em certos momentos é possível questionar a própria política atrás da direção do CBC, pois o CBC parecia ser uma fonte mediática pela própria Carney. Isso claramente indicativo, embora nenhum dos candidatos tenha levantado alguma questão a respeito, ao fato que Carney conseguiu quase 10 minutos a mais de fala no debate em língua inglesa e uns 5 minutos a mais no debate na língua francesa. O que aguarda o Canadá não podemos especular, mas o que seria desejável é o enfraquecimento da liderança de Mark Carney neste momento para tornar mais explícita seu engajamento com o poder provincial, sendo apenas nessa forma de aliança que o Canadá tem uma chance contra os Estados Unidos. O governo federal canadense tem muito menos poder que o ramo executivo nos Estados Unidos, não podendo ser comparável ao ramo executivo no Brasil, embora quem detém o poder orçamentário, pelo menos, no Brasil, atualmente, é o Congresso, é a Câmara dos Deputados. No Canadá é o sistema britânico, parlamentar. Tudo dependerá, então, do número de assentos ganhados, porque também não é um sistema direto de eleição, ou seja, depende dos departamentos em que se encontramos candidatos.
alguns deles ocupando uma parte maior da população canadense. Então, veremos o que acontecerá em uma semana e meia, torcendo para que seja um governo minoritário ou dos conservadores ou dos liberais. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para conversar mais sobre o assunto. Eu deixo meu e-mail embaixo com algumas outras indicações sobre a ortografia dos nomes desses candidatos e sua formação. Terminando, então, a tese parece apontar ao fato que houve uma manipulação deliberada do mercado imobiliário pela liberação, a flexibilização da política de recebimento de imigrantes, enquanto houve uma restrição posta pelo governo federal em termos de créditos, em termos de permissão às taxas de inflação subirem, contra a construção de novos casas e imóveis. Certamente tem uma crise imobiliária no Canadá atualmente por não poder atender essa população que agora catapultou a população do Canadá acima dos 40 milhões. Muito obrigado e boa fim de semana.